E aí, galerinha, voltamos aí com mais um bloco de legislação de trânsito. Bloco passado, iniciamos as categorias de habilitação. Vimos a categoria A, B, C e D. Diz para vocês o quê? Categoria A é uma categoria à parte. Está em outro paralelo, está em outro universo. Estudamos ela. Depois fomos estudar a categoria B. O que foi que eu disse a vocês? Para saber C e D, você tem que saber a B. Porque a C e a D, ela se origina da B. Né? Então, vou ter veículos na categoria B. Veículos de carga e veículos de passageiros. Aí é da categoria C, veículos de carga. Categoria V, veículos de passageiros. Por isso que eu disse a vocês, se vocês não entenderem a categoria B, cara, vocês não vão entender a categoria E. Tá? Aí o que eu falei para vocês. Companheiros e companheiras, vou deixar a categoria E para um próximo bloco, para a gente não quebrar a linha de raciocínio. Para não quebrar a linha de raciocínio. Porque eu vou ter que identificar os fatores, a combinação de fatores que vão determinar a categoria E. Beleza? Então vamos para a tela, vamos ver a categoria E. Presta bastante atenção. Condutor de combinação de veículos. Condutor de combinação de veículos. Isso quer dizer o quê? Que obrigatoriamente eu tenho que ter no mínimo 2 veículos para existir a categoria E. Se não tiver 2 veículos, eu não tenho categoria E. Então, condutor de combinação de veículos, em que a unidade tratora. Emanuel, o que é a unidade tratora? É isso aqui, ó. É isso aqui, é o cavalinho. Unidade tratora, aquilo que puxa, aquilo que arrasta, aquilo que traciona. Cavalinho esse, né? Temos como exemplo esse cavalinho aí, aquele da categoria C, ó. Cadê, ó? Aqui, ó. Esse da categoria C aí, esse cavalinho. Então, unidade tratora. Condutor de combinação de veículos e que é a unidade tratora. Se enquadre, vê só, nas categorias B, C ou D. Unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D. Emanuel? Unidade tratora que se enquadre, unidade tratora que se enquadre nas categorias B, C e D. Isso quer dizer que para eu ter a categoria E, eu posso ter uma unidade tratora, um veículo de categoria B? Sim. A gente vai ver que é improvável. Porque a unidade acoplada que a gente vai utilizar na regra, que na exceção eu posso ter, sem problema, mas na regra, a unidade acoplada, o peso é muito grande para um veículo de categoria B tracionar. Na prática, né, é difícil você ter um veículo de categoria B. Por exemplo, um Voyage, né? um Agile, um Gol, para tracionar a unidade que vai ser acoplada por conta do peso. Mas o dispositivo, ele diz que pode ser categoria B, C e D. Beleza? Então, nós teríamos o seguinte na tela. Nós poderíamos ter um veículo categoria D, olha aí, D, um ônibus. Eu poderia ter um veículo dessas categorias C e um veículo desses da categoria B. Tudo isso é unidade tratora, tá? Vamos lá. E cuja unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D, e aqui é importante, ó, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque. O resto a gente deixa para depois. Vamos analisar logo. E cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque. Eu tenho que distinguir o que é um reboque e o que é um semi-reboque. Bora lá. Isso aí é um semi-reboque. Por que um semi-reboque, pessoal? Ó, semi-reboque. Eu vou
acoplar. Vai fazer uma justaposição aqui, ó. Não é de encaixe. Vou apoiar aqui em cima desse cavalinho aqui na tela, em cima desse cavalinho, ó. Tá vendo? Ele vai encaixar aqui, ó. Deixa eu ver outra figura aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Essa unidade aqui que vocês viram, essa unidade se encaixou a esse cavalinho e ficou assim, ó. Tá vendo aí? Esses dois veículos, tirando o ônibus, estão vendo esses dois veículos. Isso aí aconteceu o quê? O semi-reboque sendo acoplado à unidade tratora, tá? Isso é o semi-reboque. E o reboque? Reboque é esse. Que alguns, né, chamam de Chico City, pelo amor de Deus. Chico City é o nome do fabricante, tá? Então, ó, qual é a diferença? Bora lá. Semi-reboque. Vou acoplar aqui, ó. Reboque, engatar. Engatar. Por isso que tem aquelas bolotas, né? Que é de engate. Semi-reboque, encaixe. Reboque, engate. Então, o que é que ele está dizendo? Que esse semi-reboque e esse reboque tem que ter um peso para ser categoria E. Que peso é esse? Depois eu vejo trailer articulada, tá? Ó, reboque ou semi-reboque tem o quê? 6.000 quilogramas ou mais de peso bruto total. Então, mais uma vez, para ser categoria E, essa unidade tracionada, que pode ser B, C ou D, tem que ser acoplada a um semi-reboque ou a um reboque cujo peso tem o quê? No mínimo 6.000 quilos. Então, por isso que eu disse que esse veículo de categoria B, dificilmente ele vai tracionar 6.000 quilos. Tá certo? Então, ó, veículo, o trator, a unidade tratora, combinei um reboque ou semi-reboque, 6.000 quilos, nasceu categoria E. Emanuel, e se esse semi-reboque tem 5.000 quilos? Não é categoria E. Então vai ser categoria o quê? Passou de 3.500, passou. Categoria C. Categoria C. Até 3.500, esse reboque vai ser o quê? Categoria B. Beleza? Passou de 3.500, categoria C. Passou de 6.000, categoria E. Tranquilo aí, meus amigos? Muito bem. Ó, vamos voltar lá de novo a tela. Aí vamos ver agora os outros que vimos. Reboque ou semi-reboque. Mas também vai ser categoria E se esse trailer, vamos ver primeiro o trailer, tenha 6.000 quilos ou exceda 8 lugares. Que trailer é esse? Ó, nós temos aí, ó os trailers. Então, esse trailer tem que ter o quê? No mínimo 6.000 quilos ou acima de 8 lugares. Acoplou na unidade tratora, categoria E. Ou ainda, ó, ele diz aqui, ó. Ou ainda a unidade articulada. Ou ainda a unidade articulada. Que unidade articulada é esse? Eu vou pedir para o meu diretor dar um zoom legal, que é esse cara aqui. Cadê? Esse cara aqui, ó. Esse ônibus aí. O famoso ônibus sanfonado, também chamado de Gonzagão.
Ele é categoria E. Primeiro, por conta dessa articulação, essa sanfona. Mas, para ele ser categoria E por completo, essa unidade que vai estar ligada essa sanfona a essa articulação tem que ter acima de 8 lugares. Se essa parte que está articulada tiver 7 lugares, categoria D. Se essa segunda parte tiver mais de 8 lugares, categoria E. Entenderam aí, pessoal? Entenderam aí, categoria E? Então, ó, combinação de veículos. Primeiro, combinação de veículos, cuja unidade tratora seja acoplada, unidade da tratora pode ser categoria B, C ou D. E cuja unidade acoplada, reboque, engate ou semi-reboque, tenha no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Ou ainda seja um trailer com 6.000 kg, ou que exceda 8 lugares, ou ainda que a unidade seja articulada sendo a unidade articulada exceda a 8 lugares. Então aqui nós temos a categoria E. A regra. A regra, Emanuel, meu velho. Sabe por quê? Porque tem um parágrafo e esse parágrafo é bronca. Bora lá. Olha o que o parágrafo está dizendo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou passar, tá certo? Vejam que nós temos ainda o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. A gente vai ver esses dois parágrafos depois. Que o que eu quero, que está ligado à categoria E ainda, é o parágrafo terceiro, que eu quero que vocês leiam. Presta bastante atenção nesse parágrafo terceiro. Aplica-se ao disposto no inciso 5º. Qual é o inciso 5º? O que fala justamente da categoria E. Aplica-se o disposto no inciso 5º ao condutor, olha só, de combinação de veículos com mais de unidade tracionada, independente da capacidade de tração do peso bruto total, independentemente da capacidade de tração ou do PBT. Como assim, Emanuel? Isso aqui, ó. Essa imagem aí para vocês, vamos imaginar duas coisas. Primeira coisa normal, que cada um aí tenha mais de 6.000 quilos, que é o normal, né? Esses aí, esses dois semis-reboques aí, normalmente tem mais de 6.000 quilogramas de peso bruto total. Chamado de tremião, né? Vocês veem muito isso, esse termo. Eu acoplei, ó, vê só. Eu acoplei essa unidade tratora, mas esses dois aqui, eu tenho o que chamamos de tremião. Outros chamam de bitrem. E assim por diante. Mas vejam que o parágrafo terceiro diz o seguinte. Visualizaram na mente aquela imagem? Vamos colocar elas aqui agora. Vamos colocar aquelas duas imagens aqui. Eu disse que o normal é aqueles semi-reboque ter o quê? 6 toneladas. Mas imagine a seguinte situação. Eu venho com o meu carrinho, não é? Aí um HB20. Vou botar o HB20. E HB20 não, melhor. Para esse exemplo ficar melhor. Eu tenho uma S10, eu tenho uma Hilux e coloquei, vem da minha fazenda e trouxe da minha fazenda dois reboquezinhos. Dois reboques, aqueles dois reboquezinhos. Botei nesse reboque meu cavalo, nesse reboque eu coloquei umas ovelhas. Esse reboque tem 500 kg. Esse reboque tem 300 kg.
Veja, minha S10, uma Hilux. Fui parado por você, agente de trânsito. Vou imaginar que esse agente de trânsito seja aqui o meu diretor, não é? Aqui, Everton. Everton, se você me parasse agora, eu dirigindo minha S10 com esses dois reboquezinhos, qual seria a habilitação que você iria me pedir? Qual? B, porque esse veículo é o quê? Categoria B. É isso? Tá errado. Tá errado, pessoal. Errou. E muita gente também erra. A categoria tem que ser E. A categoria. Mas, Emanuel, isso tem 500 quilogramas, isso tem 300. Não importa. Não importa. Se eu tenho mais de uma unidade tracionada, vamos colocar na tela de novo para a gente fazer a leitura. Vamos colocar na tela. Ó, aplica-se o disposto no inciso 5º. O inciso 5º é o quê? Categoria E. Ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do PBT. Então, meus amigos, isso aqui podia ter 30 gramas, isso aqui podia ter 100 quilogramas. Eu acoplei 2, categoria E. Emanuel, só tivesse essa. Aí sim, categoria B. Mas eu acoplei mais uma, bicho, independentemente do peso, não importa o peso, categoria E. Tá vendo como categoria E é complicada? Por isso que eu disse a vocês que muita gente erra. E eu queria estar aí. Uma mosquinha aí em cada vídeo, cada casa de vocês, para ver a cara de vocês, como vocês estão dizendo. Puta merda, eu não sabia disso. Não é? Ó, o diretor está dizendo, ó, eu não sabia disso. Não é, velho? Que categoria é? Muita gente não sabe, cara. Muita gente não sabe. Você só sabe, na verdade, categoria B, C e D. Quando chega na E, a turma caga o pau. Caga o pau, porque é cheio de detalhes. É cheio de detalhes. Mas agora você não vai errar mais. A partir de agora, a partir de hoje, você não erra mais categoria E. Beleza? Agora vamos voltar àqueles parágrafos que a gente tinha pulado, né? Que é o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Beleza? Então, na tela aí. Tranquilo? Na tela para a gente estudar esses dois parágrafos, primeiro e segundo. Parágrafo primeiro. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado, no mínimo, na categoria B, e não ter cometido uma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Então, para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado, no mínimo. Então, ó, eu vou de B para C. E eu tenho que ter o quê? 1 ano. Aí, vê só, pessoal. É interessante o seguinte que eu vou dizer agora. Como legislação de trânsito, ela não é estudada nas grandes empresas, né? Você pega um cara, você vai ser supervisor de transporte. O cara não entende porra nenhuma de legislação de trânsito. O que ele entende foi o que ele aprendeu quando tirou a primeira habilitação, que ele acha que sabe. Mas veja, não sei se aconteceu com você, você aí que está estudando comigo, você pode ser aí um caminhoneiro ou alguma coisa aí, não é? Caminhoneiro, trabalhou como caminhão, aí você foi na empresa, preste atenção. Você foi na empresa para trabalhar em empresa de cargas. Aí você chegou e disse, olha aqui, cara, qual é a tua categoria aí, fera? Aí você, categoria C. Dá para ficar não, fera. Aí, por quê? Aqui a gente quer categoria D. Olha o erro aí.
Olha o grande erro aí. Por que, Manuel, o grande erro? Que categoria D, meus amigos? É para veículo de passageiros. Categoria C é para veículos de carga. A gente vai ver que você pode vir da C para D, claro. Se você veio da C para D, não tem problema. Agora, se você veio direto da B para D, tu só dirigiu ônibus. Como é que você quer que o cara que chegou lá, que vai transportar carga, tenha categoria D, se categoria D é para ônibus, para veículo de passageiro? Olha o erro aí. Aí eu fui numa empresa, acho que é aqui, acho que é assim, Skill. Não, Skill. Era assim, é isso. Eu fui dar uma palestra lá, né, para veículos de carga. E os caras, quando eu disse isso, eles disseram, professor, pelo amor de Deus, o senhor está dizendo uma coisa importantíssima, que a gente só pedia D. O cara vinha com categoria C, a gente desprezava. Não, não pode não, a gente não quer não. A gente só quer categoria D. E veja que o senhor disse que categoria D, se o cara não veio da B para C, da C para D, esse cara não tem experiência nenhuma. Exatamente, meus amigos. Ele tirou a habilitação dele no ônibus. Não foi no caminhão, não. Então, categoria D não quer dizer que categoria D é superior a C, não. A gente viu, são categorias distintas. Categoria C para veículo de carga, categoria D para veículo de passageiros. Só a categoria E, que pode ser tanto de cargas como de passageiros. Então, se eu tenho categoria E, isso quer dizer que eu estou habilitado a conduzir um ônibus sanfonado ou aqueles veículos, né, de grande porte, de reboque e semi-reboque. A não ser isso, bicho, eu quero na minha empresa um cara de categoria C, porque esse cara que foi destinado a veículos de carga, categoria D é veículo de ônibus, ou seja, o cara que me apresenta a categoria D, a minha visualização primeiro vai ser o quê? Que ele era condutor de quê? De ônibus e não caminhoneiro. Entenderam aí, pessoal? Então, a não ser que ele me apresente uma experiência como caminhoneiro, eu vou descartar aqui. Eu vou querer só esse cara da categoria C. Tranquilo aí? Muito bem. Então, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Vê só o que esse parágrafo 2º diz para a gente. Muito importante também esse parágrafo 2º. Ele diz o seguinte, ó. São os condutores da categoria B. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motocarga. O que é motocarga? É o motorhome. Eu vou mostrar para você já já, tá? Desde que esse motorhome ou esse motorcasa não exceda a 6.500 quilogramas ou não exceda a 8 lugares. Que motorhome, que motorcasa é esse, Emanuel? Esse daqui, ó. A gente não tem muito aqui no Brasil isso, mas nos Estados Unidos isso é uma febre, viu? Nos Estados Unidos isto é uma febre. Então vejam, se eu sou categoria B, eu posso dirigir um motorcasa, um motorhome? Posso, desde que, ó, não exceda a 6.000 e não exceda a 8 lugares. Quem trabalha muito com isso, a gente viu esse aqui, ó, esse motorhome, mas esses caras de show, né, que pegam aqueles ônibus, né, e transformam num motorhome. Então, aqui nos Estados Unidos, você tem várias espécies de motorhome, né? Mas aqui não. O motorhome mais comum é quando você pega um ônibus, aqueles ônibus de viagem, bonitão, né? E transformam ele no motorhome. Quem faz muito isso são aqueles caras, né, de shows, de bandas, né, de shows que fazem isso. Então, se esse ônibus for até 6.000 quilos, esse motorhome
for até 6 mil quilos ou até 8 lugares, o cara de categoria B pode conduzir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente os agentes de trânsito pedem que categoria? Categoria D. Viu o motorhome? Qual é a habilitação? O cara lá está categoria B. Ei, meu amigo, é categoria D, você vai ser autuado. E o veículo só tem até 8 lugares ou até 6.500. Então, totalmente errado. Tá certo? Meus amigos, vejam o seguinte. Nós vamos iniciar o artigo 144, 145. É muito detalhado como a categoria é. Então, o que a gente vai fazer? São 26 minutos também. Eu estou parando sempre em 26. São 26 minutos agora, batidos e cravados a partir desse momento. Eu vou dar uma paradinha e a gente vai ver esse artigo 144, o 145 no próximo bloco. Valeu? Até mais, eu volto já.